Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, como é bom estar com você nessa tarde gostosa, onde nós nos encontramos para falar dos conflitos da vida, para entrarmos em plenitude, para descobrirmos aquilo que temos guardado nos nossos nichozinhos e principalmente sobre as dificuldades dos relacionamentos. Quando temos relacionamentos amorosos, muitas vezes duradouro, outras nem tanto, mas que há ali um rompimento amoroso. Qual é a dificuldade? Qual o tamanho da dor? Ou será que estamos nos libertando de algo que estamos cada vez engolindo mais? Para falar sobre isso, a nossa convidada, que você já conhece, amiga querida, a Leila Brandão. Ela é parapsicóloga e vai estar batendo um papo aqui com a gente do coração e da cabeça. Seja bem-vinda ao Plenitude, Leila. Obrigada, Iraci. É muito bom estar com você. Estou um pouquinho afônica, mas faz parte desse clima quente, né? Quente e úmido. Nossa. E a gente que fala muito acaba atingindo as cordas vocais. É verdade mesmo. A gente se enrosca toda com esse tempo, né? É verdade. Leila, hoje em dia, os casamentos passaram a ser meio flutuantes, né? Casamentos flutuantes, que duram um tempinho, daqui a pouquinho pronto, acabou, a página vira, a fila anda e todo mundo praticando muito evangelho. Próximo, amar ao próximo. E vamos em frente, né? Próximo, gostei. Amar ao próximo. Amar ao próximo. Próximo. É. E hoje em dia é tudo muito rápido. Você acha que isso contribui para o amadurecimento ou é falta de amadurecimento das relações dos jovens? Apesar que não são tão jovens, né? Eles estão se unindo mais maduros do que jovens agora. É verdade, Iraci. Olha, é falta de amadurecimento mesmo, na minha opinião, né? Eu acho interessante falar, na minha opinião, que eu fiz um curso lá nos Estados Unidos de inglês, quando eu fui ficar com a minha filha, eu falei, vou aproveitar o tempo aqui e tentar me aprimorar nessa língua, né? E aí o professor, ele tinha a seguinte característica, ele fala, a senhora tem muitas razões, então todo mundo que é cheio de razão assim, todo mundo que é assim cheio de razões, fala primeiro essa frase, em minha opinião, in my opinion, aí você pode falar a sua opinião, porque a senhora fala como se todo mundo pensasse igual. Ele me deu fez uma advertência. Então, por isso, agora eu estou aprendendo a dizer, na minha opinião, que não é a opinião de todo mundo, é a falta de amadurecimento espiritual. Porque nós não constituímos uma família ao acaso. Claro que não. Nós que somos espíritas, a gente sabe que atrai, né? Ou somos atraídos por afinidade, por conhecimento, talvez, de vidas anteriores. Às vezes também não, às vezes por uma imprudência, como diz o Chico, né? O casamento da imprudência é quando você vai para uma festa e tal, bebe demais, daí engravida, arruma um filho, essas imprudências que acontecem na vida. Mas, na maioria das vezes, você se sente atraído por alguém que se sente atraído por você, e aí começa um relacionamento entre um homem e uma mulher, ou entre mulher e mulher. Hoje em dia não importa. Importa é que as almas se aproximam. Entre duas pessoas. Entre duas pessoas, entre dois seres humanos, né? Se aproximam e começam, iniciam uma convivência mais estreita. E tem durado realmente muito pouco,
porque eu acho que falta aí, no caso, na minha opinião, maturidade espiritual para conviver com as diferenças. Porque Uhum. nós somos todos um ser único, né? Como nós já falamos. É a sobrevivência do ser único. Ninguém quer ser imitação de ninguém. E, Exato. e com a libertação da mulher, que graças a Deus a mulher hoje ela pode escolher, porque antigamente os casamentos duravam porque a mulher não tinha para onde ir. Com certeza. Ela casava e precisava suportar aquilo tudo, Tinha que ficar confinada àquilo, mesmo sendo infeliz, né? mesmo sendo ambos infelizes. É. Não, o que Deus uniu era aquela crença, o que Deus uniu, o homem não separa, né? A gente casava na igreja com aqueles votos todos, né? E tinha aquela frase: o que Deus uniu, o homem não separa. E realmente a gente sabe disso. O que é unido nas vibrações amorosas de Deus, não Uhum. existe ninguém que possa separar duas pessoas que se amam. Ainda que Perfeitamente. desencarne, aquele amor permanece. É. Mas a gente não pode interpretar isso ao pé da letra, como era antigamente. Então, se você casou, falou sim em frente ao altar, entre aspas, né? Você teria que ficar casado para sempre com aquela pessoa, porque era até que a morte nos separe. Exatamente, mas tem algo aí que fica assim. Antigamente, se casava muito cedo. A minha mãe contava que ela tinha casado com 16 anos. É, Então, casava-se muito cedo. Então, era uma falta de amadurecimento. Hoje, se casa, eu chamo de retardadamente, porque vai lá pelos 40, 35 e assim, os pais têm que quase botar para fora para irem lá, casarem e construir a vida. construir uma E outra aí vida. e aí casamento, será que seria falta de amadurecimento mesmo ou falta de compreensão, de entendimento, de paciência, de renúncia, sei lá, enfim. É, porque conviver com as diferenças é muito difícil mesmo, né? Cada Uhum. um traz as suas crenças pessoais, as suas crenças familiares, as suas crenças religiosas. Por isso é que Nietzsche fala que 95% do ser humano é escravo. É escravo das suas crenças mesmo, dos seus vícios e até das próprias paixões. Nós somos Exato. escravos mesmo. Então, quando você começa num relacionamento a dois, a sua tolerância é proporcional às suas crenças. Porque se Uhum. você foi criada como era criada nos orfanatos de antigamente, olha a vida a Joana de Cusa, né? Que coisa, Sim. que sacrifício imenso que aqueles orfanatos preparavam a mulher ou para ser obediente, para ser doméstica, ser dona de casa, ou preparava para uma vocação de ser irmã de caridade, Religiosa, sacerdotal, né? religiosa. Então, existia aquela preparação, né? É. Mesmo no meu tempo de criança, os meus pais, são do século 1920, que meu pai nasceu, minha mãe em 1940, não, mais para trás, 1912, não me lembro, era aquele rigor dentro de casa. Nossa Você tinha senhora. horário para dormir, você tinha horário para namorar, você tinha horário para tudo. Ó, 15 para as 10 é 15 para as 10, não é 10 horas nem 5 para as 10. Tinha que dormir em tal horário, levantar em tal horário, namorar alguns dias da semana, não É. poderia ser todo dia. Então, você sai de um regime
desse e entra num casamento que você tem que conviver Todos os todos dias. os dias com aquela pessoa que pensa totalmente diferente de você, que tem outra estrutura. Então, é um desafio muito grande, é o que a Joana de Ângeles fala. Você pensou que achou a sua alma gêmea e, de repente, você encontrou, foi uma algema. Ah, é verdade. Essa foi ótima, Pois Leila. é, algema, porque aí você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e vice-versa. Porque antigamente era só do homem para a mulher, mas hoje em dia não, tem muita mulher que tiraniza o marido também, Uhum, né? Viram um o tirano do outro. Então, os exato. relacionamentos ficam assim um desafio muito grande. E quando tem os filhos, ainda hoje, muitas mulheres eh, prefere ficar um tempo casado, até que os meninos fiquem um pouquinho maior, para depois se libertarem daquela convivência tão nociva, Com né. certeza, com certeza. E a gente percebe hoje, a dificuldade do relacionamento que aumentou, eu acredito que por conta das redes sociais, por conta de tudo, não é falado. Você escreve, abrevia tudo e Não é pronto, mesmo? acabou. Não existe mais. Antes era voz, mecê, depois virou você, agora é VC. É, Né, é. vai mudando. Vai E aí a gente percebe que há uma transformação no relacionamento, onde parece que eles não têm mais essa intimidade, essa liberdade de se olhar nos olhos, falar. Não, é pela internet, não sei o quê, tá-tá-tá, tá-tá-tá, e então eu acho que de uma certa forma distanciou um pouco, né, as relações. Então, quando é. acontece de irem morar juntos, de se casarem, falta um preparo, uma convivência que antecede a isso, não? É verdade. Ô, Iraci, você está me lembrando um livro que eu li muito tempo atrás, que chama A Arte de Amar. Eu acho que é A Arte de Amar, de Eric Fromm, onde ele propunha 4 itens importantes num bom relacionamento. Eu gosto de falar das leituras, porque eu, por exemplo, já tenho 50 anos de casada. Ah, que legal, Então eu poderia parabéns. falar até da minha própria experiência, mas quando os filhos se reúnem, os meus filhos falam assim: 50 anos de casado? Não, mãe, de briga, né, mãe? Porque a gente brigava. Ué, mas até a gente se acertar é É difícil. difícil. Então, essas brigas é que eu falo, quando eu faço palestra a respeito de família, eu digo: as brigas é porque as pessoas ainda estão se amando. É uma forma pequena de amor, né? Uhum. Porque você ama com cobrança, você ama com, sei lá, com atitude de ciúme, de inveja, de todas essas atitudes É. pequenas, porque você está, na verdade, aprendendo a amar na convivência com o outro, Uhum. aprendendo a amar o outro, porque a gente não sabe que é o acaso que vocês se encontraram, né? É É. um encontro marcado. Mas Eric Fromm, ele fala, eu sempre gosto de fazer letrinhas, porque ele fala CCRR. Vamos Hum. lembrar o que é CCRR. É cuidado, conhecimento, respeito e responsabilidade. Cui Nossa, perfeito isso. o Eric Fromm fala isso. Cuidado. Se você está num relacionamento, você tem que cuidar um do outro. Exato. Você não pode ter a sensação que você está cuidando do outro, mas não existe Por reciprocidade. isso aquela frase: "Quem ama, cuida". Quem ama, cuida, do Amitabh, né? Amitabh, eu acho o nome dele, É. né? Quem ama, cuida. Então, Érico Fromm dizia: você tem que cuidar, é igual uma plantinha. A Uhum. plantinha precisa de água, precisa, de vez em quando, umas vitaminazinhas, precisa tirar os matinhos que estão ali circulando em volta. Isso tudo é cuidado. É. E conhecimento é muito importante também no relacionamento. Às vezes, a gente tem muita dificuldade em ouvir o outro,
Porque se você não conhece o outro, o pensamento do outro, vai ficar muito difícil o seu relacionamento. Você Sim. tem que conhecer um mínimo da pessoa que está convivendo com você. Mas para existir esse conhecimento, tem que haver o famoso diálogo, não é, como você falou, via internet, VC e não sei o quê, e falar, Uhum. fica só é um relacionamento muito Tudo superficial. muito monossilábico, né? E muito superficial, né. Total. Você vai, eu não vou, pode ir, não sei o quê. Quando, as pessoas realmente querem construir o amor, elas têm que conhecer o objeto que precisa ser amado, o ser, né, não é um Uhum. objeto, conhecer o outro. E esse conhecimento só se faz com essa disposição de ouvir. Quando a pessoa começa a contar, aí você já não quer mais ouvir, você quer contar o que você está passando. Mas nós precisamos educar o ouvido para ouvir, para conhecer o outro, Exato. né. Mas a vida moderna, você pode reparar que os casamentos, quando tem filho, está todo mundo correndo para cima e para baixo, não existe chance realmente de um diálogo, porque é o desafio da vida, um está trabalhando, outro está trabalhando, tem que trocar a fralda do menino, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e hoje em É. dia está muito, eu acho que está muito melhor, porque o homem participa muito. Eu Sim. vejo muitos homens que são verdadeiros pai e mães, né, Uhum. porque eles trocam fralda, eles Eles acordam de cuidam noite, da mesma forma que as mães. cuida da mesma forma, então tem muita chance É. desse relacionamento dar certo. Antigamente, a gente não tinha muita participação do marido, mas tinha as pessoas que nos ajudavam, era a nossa mãe perto ou uma empregada, né, que o brasileiro ainda pode se Uhum. dar o luxo de ter uma empregada dentro de casa que ajude e tal. Exato. E com isso, a vida vai passando tão rápido que, de repente, o casal começa a precisar conversar mais a respeito, porque está cada um cuidando da sua vida, chega em casa os 2 exaustos, mais o desafio dos filhos que estão ali no meio, né. Muitas vezes hoje em dia é um ou 2 no máximo. É. Mas existe um comprometimento ali da criança no meio. Então, muitos casais hoje eu vejo, às vezes, conversando, eles falam: "Não, nós estamos só esperando o fulaninho, eh, alcançar uma certa idade que possa sobreviver sozinho, para a gente se separar", É. que eles ficam se sentindo mais confortáveis. Mas nem sempre se separam, entendeu? Porque depois que passa aquele sufoco todo, já se Aí acostumaram. aí espera quando crescer, quando se formar, depois quando se casar, depois quando É, e vai ficando e junto, vai vai ficando nessa levando. luta e vai levando. Então, meus irmãos, esse relacionamento conjugal nos permite um crescimento muito grande. Se a gente tivesse projeto, como diz Eric Fromm, das 4 letrinhas: conhecimento, cuidado, respeito e responsabilidade. O respeito é importantíssimo. Uhum. Porque se você não respeita o outro, nas coisas que ele gosta, nas coisas que ele ou ela querem fazer, querem realizar, fica muito difícil a convivência, fica muito Com pesada a certeza, convivência, com certeza. não é? E a gente percebe a Beber um pouquinho d'água. dificuldade, assim, no relacionamento, porque eles vivem, né, atualmente, muito fechado no mundo deles. É fechado dentro do quarto, com o computador, nem televisão mais, eles e cada qual com seu qual. Cada um no seu Então quadrado, né? é. Então, ou a menina vai para casa dele e lá ela fica lá, dorme lá com ele, pronto, acabou, ou ele vai para casa da menina, vai lá, dorme na casa da menina, pronto, acabou, e cada um no seu canto. Vocês vão sair final de semana? Eu percebo algumas
relações assim que acontecem entre os jovens, né? Vocês não vão sair? Não, meu namorado foi lá para Petrópolis com a família dele. Ah, eu não queria ir, fiquei aqui. O meu namorado ou até o meu marido, e aí você fala assim, peraí, né? Cadê aquela união de andar juntos? A gente percebe hoje, quando a gente está circulando shoppings, restaurantes, que nem sempre a gente sabe quando é um casal que está andando ou não, porque não se anda mais abraçado, muito menos, e É. de mãos dadas. Quando eu saio com meu marido para lugares públicos assim, eu falo assim, nossa, a gente parece uma dupla estranha, porque a gente está sempre abraçado ou de mão dada. E aí a gente olha as pessoas, é um aqui e o outro lá. Você não sabe É. se são namorados, se são casados, se são só amigos, se não estão juntos, porque às vezes a distância é grande. Um anda mais para frente, outro lá atrás. Aí eu falo assim, gente, cadê aquela proximidade? Falta isso, né? Muito, né, Iraci? Um afeto, Porque o mundo está muito individualista, né? A gente percebe isso. As pessoas querem muito viver a própria experiência, mas o outro não faz parte dessa experiência. Então, é exato. uma solidão a dois, né? Existe muito essa solidão a dois, de modo que é preciso tentar o diálogo, é Uhum, preciso tentar conversar, conhecer o outro e abrir o exato. coração para ouvir, ouvir o que o outro tem a dizer. Por mais cansativo que seja, por Uhum, mais que você não compreenda a história que a pessoa está contando, é importante você ouvir para conhecer um pouco aquela criatura que você está fazendo uma parceria. exato. Quando Jesus falou, outro dia até fiz uma palestra sobre isso, meu jugo é suave e meu fardo é leve, eu achei lindo essa parte que Jesus diz isso, quando você compreende que jugo é aquela coisa que põe no pescoço do boi ou do cavalo, que ele Uhum. divide com outro para dividir o peso, É, né? Então, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Por que que Jesus fala, vinde a mim todos vós que estão sofrendo, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O mestre faz uma analogia com a zona rural, que é onde ele nasceu e onde ocorria aquelas carroças que precisavam do jugo, é, né? Então, esse jugo, a gente reflete sobre por que que de Jesus o jugo dele é leve. Porque o parceiro dele é Deus. uhum, Ele fez uma parceria com Deus. Ele perfeitamente. veio em nome de Deus. Então, o jugo dele ficou leve, porque ele estava compartilhando o jugo, a sua missão era compartilhada com o nosso Pai, né? Uhum, O nosso Criador. E aí, o casamento é um pouco desse jugo, que ele pode ser suave ou pode ser muito pesado, dependendo do seu parceiro, o parceiro que você escolheu. Então, se você escolhe um parceiro que você não pode dividir com ele as suas dores, não vale a pena. O seu jugo fica muito pesado, porque você fica carregando o fardo sozinho, sem dúvida né? nenhuma. Você arruma um parceiro que não quer pegar na dureza, não quer enfrentar os problemas da vida, não quer te conhecer também, porque Uhum. a dificuldade da rejeição é essa. Se o outro não quer te conhecer, então não adianta. Não adianta, porque cada um fala numa linguagem diferente, num tempo diferente, e com sentido diferente um do outro, né? Há uma individualidade, não um compartilhamento, É né? verdade, um individualismo assim muito grande. Então, se eu não posso compartilhar o meu lado sombra,
Porque todos nós temos um lado Sim. sombra e um lado luz. Mas se o meu lado sombra, eu não posso falar para você das minhas dificuldades, você só me quer quando eu estou do jeito que você quer, Uhum. não tem como você seguir, ficar um destruindo o outro, Não né? tem como, não Fica dá. uma parceria, um jugo pesado. E aí ninguém hoje está suportando, porque as pessoas não querem se autoconhecer e não querem conhecer o outro. Então, vida que segue com esse vazio, com essa É por solidão. aí mesmo. Nós vamos para um pequeno intervalo, um chazinho gostoso e voltamos já já, não saia daí. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje com a convidada querida do coração, que é Leila Brandão. Ela é parapsicóloga e está batendo um papo gostoso aqui com a gente. Nós estamos falando de relacionamento amoroso. Quando um casal se separa, quais são os motivos da separação de um casal e como é difícil para aquele que fica quando a decisão é do outro, né? É bem complicado, né? Eu acho que isso por toda a vida, toda a eternidade, sempre foi até aqui, porque nem sempre a vontade ou a determinação realmente de separar partem dos dois de igual para igual. Olha só, maduramente, inteligentemente, nós chegamos à conclusão que nós somos incompatíveis, nós brigamos demais, tal. E para a gente continuar se amando, precisamos ficar distante para haver um respeito ainda e uma amizade. Eu acho que nessas condições é difícil encontrar, né? É porque ninguém tem o direito de te destruir, né, Iraci? Ninguém tem esse direito. Uhum. Eu acho que nós somos seres únicos, singulares, fomos criados para o amor e a felicidade, e a gente Exato. pode, nessa parceria, combinar isso. O que que a gente quer? A gente quer ser feliz. Não existe nenhum outro interesse que não seja a felicidade, a minha própria felicidade e a sua felicidade. Se a gente não está construindo, não está conseguindo construir isso, é melhor que a gente adie esse compromisso, que é um Exatamente. compromisso realmente. Não existe o acaso, é um compromisso, mas é preferível que a gente adie do que a gente se sinta autodestruída ou autodestruído. Nós não Uhum. podemos, ninguém tem o direito de te destruir, de impedir que você cresça, né? Exatamente. Então, existem esses relacionamentos que a gente chama assim, tem até um nome, um relacionamento ruim, venenoso, né? Que a Uhum. pessoa, eu esqueci o nome, mas tem um nome, que a pessoa não compreende, Tóxico. é tóxico, relacionamento tóxico. Esses relacionamentos realmente não vale a pena que você fique uns anos pelejando, tentando tornar menos tóxico, fazendo a sua parte, esperando que o outro faça a parte dele também. E, normalmente, os rompimentos são assim de muita dor, de muita cobrança, né? E se tem Sim. filho, o filho fica dividido, ora com um, ora com o outro, e existe assim um desgaste. E há geralmente uma disputa em cima daquele filho, não para saber, para ver quem consegue ficar ou não, mas para colocar aquela criança contra o outro e a meu favor. Então, eles acabam manipulando a cabeça das crianças, cabeça dos jovens. Olha, teu pai que não presta, teu pai que não quer. Olha, tua mãe que é isso, tua mãe que é aquilo. Então, é difícil a compreensão de que
quando um casal separa, não é o pai e a mãe que estão se separando, é o marido e a mulher. O pai continua pai, a mãe continua mãe, né? Exato! E é o marido e a mulher, e eles têm todo o direito de se separar, e não tem que pedir a opinião e nem a aprovação dos filhos. Espera aí, vocês continuam sendo filho, ninguém está aqui separando dos filhos, então a sua opinião é problema seu, né? É Não, isso não, mesmo. não tem que vir aqui falar, ai, mas eu não quero, não tem que querer nem deixar de querer. Porque quando a gente se aproximou e resolveu ficar junto, a É, gente não arrumou filho primeiro para depois perguntar se, olha, você acha que, é, né? é. E a gente percebe que ou fica de um lado ou fica do outro, que há uma manipulação sempre em cima disso. E isso torna a relação, que pode ser até de amizade, mais complicada, mais difícil, né? É. A princípio, eu acho que o ideal, quando você está se separando, é dar um tempo mesmo para corrigir as emoções, né? Para Sim, reconstruir as emoções, porque as pessoas ficam se sentindo muito rejeitado quando é o fato do homem dizer que não quer mais, ou o homem fica se sentindo rejeitado quando é o fato da mulher dizer não quero mais. Então, é exato. preciso dar um tempo, que a gente chama uma quarentena, né? Fazer uma quarentena amorosa para você corrigir as suas emoções. Tem uma frase na parapsicologia que eu acho ela ótima. Ela diz: o outro não te quer mal, ele só quer o bem dele mesmo, porque Uhum, nós somos profundamente egoístas, né? exato. Então, você, quando está separando de uma pessoa, em vez de você desenvolver uma raiva por aquela pessoa, por aquela tentativa frustrada que você teve, por aquela confiança traída que você teve, em vez de você se sentir assim, você deve voltar-se para você mesmo. Então, dizer: de que jeito que eu posso ficar melhor agora? Eu vou cuidar de mim, do meu corpo, eu vou me enfeitar, eu vou buscar estudar alguma coisa diferente que eu não tinha visto. Uhum. Dá uma chance, minha irmã, para você mesmo de recomeçar, virar uma página mesmo. Já não É, engatar em outra, porque é, você já está levando os vícios. exatamente. Não engatar em outra porque você ainda está machucada. Aí Uhum. você vai repetir a mesma história, E né? às vezes, de medo, você faz muitas besteiras Exatamente. para não querer fazer igual, para não querer que a história se repita, e a história com certeza se repete. Vai se repetir, porque você não mudou ainda, né? É, Não estou querendo dizer que é o homem quem tem razão ou a mulher que tem razão. Numa briga, ninguém tem razão. eu costumo dizer que existem três lados: o dela, o dele e a verdade. É, Porque cada um vê a verdade de acordo com a sua bagagem, a sua ótica e os seus critérios. Então, enxergam de forma diferente sempre. é E a verdade. verdade verdadeira do real fato do que aconteceu, né? Que é Porque a difícil. verdade, olha que coisa linda, quem fala isso não sou eu, Roberto Assagioli, o pai da psicossíntese. Ele diz assim: a verdade é uma síntese. Existe a minha verdade, existe a sua verdade, existe a nossa verdade. É uma síntese. Então, quando você está num relacionamento que está tóxico, é Uhum. porque ninguém conseguiu olhar o outro conforme ele é. Essa é a síntese do que está acontecendo, é porque ele permanece ele mesmo com todo o seu egoísmo, você permanece você mesmo com todo o seu egoísmo, Exato. e aí não dá jogo, né? E os filhos, tadinho, ficam dançando no meio dessa, dessa problemática toda. Leila, você acredita na terapia de casal? Olha,
Eu acredito que é possível o terapeuta ajudar muito o casal, mas não acredito que seja junto. Eu acredito que um deva fazer e o outro deva fazer a terapia, mas não os 2 juntos, porque um interfere na no que o outro está falando, de modo que a terapeuta não vai conseguir enxergar essa síntese, entendeu? Que é a verdade. A Exatamente. verdade é uma síntese. Mas ela pode, o terapeuta, eu fui muito tempo, eu fiz a terapia da parapsicologia, né? A parapsicologia clínica, que eu sou formada em parapsicologia clínica. Então, eu atendia casais, mas eu não gostava de ouvir os 2 juntos, porque os 2 juntos, um se esconde do outro, eles ainda têm Tem uma medo. manipulação, Tem, né, tem, ali que fica. Eu preciso, fazer com que o outro pense que eu sou assim, mas na verdade eu não sou assim, do jeito que eu quero que o outro pense que eu sou. Eu não sou do jeito que eu penso que eu sou, Exatamente. né, e na É, verdade eu não me reconheço na visão do outro também. exatamente. Então, eu acho que não dá certo. Quer dizer, eu acho, em my É, opinion, deixa eu é, dizer, na minha opinião, porque é preciso que tenha o respeito à individualidade da pessoa, dela dizer realmente como ela está olhando aquele relacionamento. E a mesma coisa do outro lado, porque aí o terapeuta ajuda a pessoa ver o que realmente ela não estava percebendo. Por exato. exemplo: "Ah, meu marido não gosta de conversar comigo, ele não fala de jeito nenhum". Mas, assim, vamos ver o outro lado dele. Ele não fala, mas ele é carinhoso com você? No seu relacionamento conjugal, existe o prazer para os 2 ou é só unilateral? Ele é Isso. bom pai? Ele te dá liberdade de você fazer as coisas, independente dele, ele te reconhece como uma pessoa individualizada. Então você tem que mostrar que existe um outro lado da criatura, só não existe aquele lado sombra que ele está mostrando, Perfeitamente. não é? E assim também é no caso quando vem o rapaz reclamar da mulher. É porque ela não se apronta para mim, é porque ela isso, ela aquilo. Eu falei assim: "Não, mas tudo bem, ela tem esse lado que você não gosta. Mas qual é o lado dela que você gosta? Ela é uma boa mãe para os seus filhos? Ela ouve você quando você quer falar alguma coisa, porque tem sempre um lado bom a criatura humana. Com Mas o certeza. nosso egoísmo só faz com que a gente olhe o lado sombra da Não é só pessoa, luz e nem só sombra, né. não é? Tem Todos nós temos 2 lados e, um lado que a gente tem que estar sempre freando, né, porque senão a gente literalmente extrapola na busca do controle ou na submissão, né, É no verdade, Iraci. relacionamento. Então, é assim, o autoconhecimento é muito importante. Se você não está conseguindo se ver sozinha, busque ajuda. Tem muita gente que nos ajuda, muito terapeuta bom, mesmo dentro da casa espírita, que a gente tem o acolhimento fraterno, né, o atendimento fraterno. Sim. Esse atendimento fraterno ajuda muito, minha irmã, meu irmão. Se você não tiver condições de examinar tudo isso sozinho, busque uma ajuda, né? De um terapeuta ou de um amigo. Muitas vezes a gente confidenciar com um amigo ajuda muito também. Ele pode colocar eu me lembro uma certa feita que uma amiga nossa, ela reclamava demais do marido dela, mas ela falava mal dele o tempo todo, a diversão dela era falar mal do marido. E o que é que estava fazendo com ele, se ele tinha Aí eu tanto falei: sombra? Ô, minha amiga, você já reparou o quanto que você adora esse homem?" Falei: "Eu não, ele é um bruto, ele é isso", você adora, você não para de falar nele.
Tem tanto assunto que a gente pode conversar, você só fala nele. O que você quer? Por que você gosta tanto desse homem, afinal de contas? Qual é a sua obsessão por esse homem? Porque só pode ser uma Exatamente. obsessão quando você fica o dia inteiro perseguindo uma pessoa. Eu Exatamente conheço isso. casamentos assim, que a mulher ou o homem só faz reclamar um do outro. Falei, isso é uma obsessão, gente, isso é uma doença, É isso né? mesmo. Então vamos curar essa doença. Tem tantas coisas que a gente gosta de fazer, o feminino gosta, né? É, Entre amigas, ficar batendo papo lá. Agora, se for para falar mal do marido, ô, gente, me poupa. Eu falo assim com as minhas amigas. com Vamos certeza. falar de outra coisa. Deixa o homem ter a vida dele lá em paz, e se ele não quiser mais se relacionar com você, vida que segue. Vira a página. Vira a página. Aprende a aplicar o evangelho, amar o próximo. Próximo, Pró- próximo e vamos embora. Adorei esse próximo. Então, nós Ah, estamos rindo, meus irmãos, mas é porque o aprendizado do amor não é uma coisa simples. Se não fosse, é. a humanidade já estava outra, né? Olha, pendurar 2 escovas de dentes ali juntinhas requer baixar a crista, requer aprender a trabalhar a tolerância, É a verdade, compreensão, você compreender que o outro não tem o mesmo tempo que você, é verdade. né? Você tem um tempo, o outro tem o tempo dele. A outra tem o tempo dela. Ela é mais calma, ela é lenta. Ele já é ligado, agitado em 220, não sei o quê. Ou, ao contrário, né? Uhum. E precisa que haja uma integração, uma harmonia, um respeito do tempo do outro, da compreensão do outro. A gente percebe muito, né, quando a gente está dirigindo, né? Quando marido e esposa, quando estão juntos dirigindo. Você observa que eles ou vê que vem vindo o carro, não dá tempo, sai rápido, não, vamos embora, tal. O outro, você fala assim, por que não passou? Aí ele está esperando aquele carro que vem e vai passar. Aí eu falo assim, gente, como nós somos diferentes. Hoje, quando estava vindo para o estúdio, Clóvis veio, parou com o carro para aguardar, para fazer o retorno. E eu olhando o carro lá longe, a moto lá longe, eu falei, gente, o que ele está esperando? Eu estou atrasada. Eu falei assim, como assim? Aí ele esperou, veio, passou o carro, passou a moto. Aí eu já olhei para trás para ver se ele ia esperar o outro também para passar. Porque eu falei, tá longe, né? Pô. Aí ele foi, entrou. Aí eu parei e falei assim, como o tempo das pessoas são diferentes. São muito diferentes, né? Muito Ainda comentei diferentes. com ele, falei, como o tempo de um é diferente do tempo do outro, e a gente tem que olhar aquilo não como uma crítica, mas ter o respeito de deixar o momento do outro, né? É, o tempo do outro, exatamente. Porque eu sou assim, acelerada, que Nossa Acelerada. Senhora! Pois é, e o tempo de cada um é muito importante, né, Iraci? Isso. Porque a gente tem que aprender que esse nível de ansiedade do mundo moderno, que a gente se cobra, fazer muita coisa ao mesmo tempo, nem sempre é bom, né? Exatamente. E nem sempre a gente tem razão também, nem sempre o outro tem razão. Então, tem até uma frase também que eu gosto, que é preferível ser feliz do que ter razão. É verdade mesmo. Eu estou aprendendo, eu falo com meus filhos, eu estou aprendendo, quando alguém fala alguma coisa que me magoa, eu estou aprendendo a falar assim, aham,
É isso mesmo. Aham, eu já não dou eu antigamente eu falei: "Não, mas não é possível que você está entendendo dessa forma, não é possível que você não consegue enxergar", eu ficava reivindicando meus valores, meus direitos. Hoje em dia, eu estou aprendendo a falar assim: "Aham, É aquela aham, história. Vale a pena a gente ficar discutindo, batendo boca, querendo provar que a nossa visão é a é a correta? certa, Quer né". dizer, olha só, nos dias de hoje, uma coisa é fato: ninguém está errado e ninguém está certo. Cada um tem uma forma diferente de atravessar a rua, de caminhar, de rodar, e tem que ser respeitado, né? É, A gente costuma dizer, não, porque isso aqui é o certo. Mas será que é o certo? Certo para quem? é verdade, certo para quem? Os valores que a gente tem que priorizar, eu acho que é a afetividade. Você tem que priorizar, porque é o alimento da nossa alma, é Uhum, o afeto. Então, se exato. você está se sentindo machucada todos os dias, magoada todos os dias, tem que rever esse relacionamento. Mas Sim. não é para dizer, não, você foi um desassossego na minha vida, você é responsável por tudo isso que eu estou passando e tal. Não é bem assim, né, Iraci? Hoje em dia a gente Ninguém passa sabe. sozinho, tem sempre dois lados, Tem né, Lê? sempre 2 lados. E se a gente passou algumas coisas por ignorância, por não saber fazer melhor, é porque foi esse o caminho que nós precisávamos para chegar nesse resultado que somos hoje. Ninguém a gente tem que, aplaudir todos aqueles que tentaram até nos prejudicar, porque de alguma forma nos fez caminhar melhor, Com não é? certeza, os relacionamentos, as dificuldades do relacionamento faz com que haja um crescimento na, na, na maturidade, na personalidade de um casal. É verdade. Então, a gente precisa aprender a respeitar isso, não querer empurrar o mundo para a frente, nem carregar o mundo nas costas, né? Porque o crescimento do casal é exatamente isso, né? A gente aprende numa relação a dois como trabalhar como equipe. E o núcleo familiar, ele nada mais é que uma convivência em comunidade, É né? verdade. Aprender a relacionar com todos. Saber que tem uma hierarquia a ser respeitada ali, pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, É isso mesmo. né? Então, eu falava assim, brincava assim com meus filhos. Olha, precisa fazer isso, fazer isso. Ai, não quero. Olha só, eu sou a mãe, mãe é rainha do lar, mãe da ordem, mãe pode tudo. Eu falava para eles. Eu falava, mãe é rainha do lar. Eu falava, ai, não, ela começou outra vez. É, Mas é, discurso de mãe é sempre o mesmo, né? exatamente, né? Agora, na relação a dois, é, a mulher, ela é a rainha do lar, sempre vai ser. Agora, na relação a dois, é de igual para igual, É verdade, né? também acho. Tem que ter uma parceria e tanto o homem quanto a mulher tem que saber que existe uma parceria e que todos os 2 merecem ser felizes. Se não está sendo feliz naquele relacionamento, porque a gente também não pode querer ser feliz, 24 horas por dia, né, porque a felicidade tem momentos, nós estamos num mundo de expiações e Ué, provas. tem que ter desafio para crescer, porque se É, fica, vamos, vamos, é, paro. é. Quer dizer, um relacionamento morno não tem Morno não crescimento. tem Tá crescimento. fazendo o que junto, então, que não.
que não crescem os dois, né? É isso que é importante, que a Iraci acabou de falar. Isso é que é importante saber. Se você está crescendo no seu relacionamento, ele está valendo a pena. Isso. Se você não está crescendo, ao contrário, está desanimada, tanto faz ir para lá quanto para cá, você está em depressão. Então, já acomodou, não vale a pena. Então, meus irmãos, vocês que nos ouvem, nesses relacionamentos modernos, né, que são os tormentos da modernidade, é esse medo horroroso, que eu acho que o maior tormento é o medo que as pessoas estão vivenciando, precisa acionar a sua coragem, a sua vontade de viver. Lembrar que todos nós somos filhos de Deus e merecemos ser felizes, todos. Não é só a sua família, seus amigos, seus irmãos, não. Todo mundo nesse planeta merece ser feliz. Os bichos, as plantas, o ser humano, todos nós merecemos. Então, não gaste o seu tempo com lamúria, com reclamação. Gaste o seu tempo se aperfeiçoando, se tornando melhor. Porque a Joana tem outra frase que eu acho lindo dela. Ela: ninguém resiste ao toque do amor. É verdade. Se você desenvolver o amor no coração pela vida, você vai só beneficiando todos aqueles que se cercarem de você, inclusive o seu parceiro, o seu companheiro ou a sua companheira, que é um dos grandes desafios dessa existência. Não foi ao acaso. Exatamente. Não é? É isso aí. Estamos caminhando aí para o finalzinho do nosso programa. Passa muito rápido. Leila, deixa as suas despedidas para os nossos espectadores. Então, meus irmãos, eu fico tão feliz de poder chamá-los de irmãos, porque eu já compreendi que nós somos irmãos, porque o nosso Pai, que é Deus, Ele nos criou para o amor e a felicidade. Nunca se esqueça disso. Vale a pena viver. E viver representa esse desafio maravilhoso de crescer. É isso aí. Muito obrigada, Leila. Obrigada. E para que você tenha uma semana de muita paz, muita luz, muita alegria e reavalie diariamente o seu relacionamento, que isso é muito importante, eu deixo aqui um beijinho cor-de-rosa, cheio de muito amor e paz para você. Graças a Deus. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.